Vibe Mundial FM. É isso aí, pessoal. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos começando novamente o nosso programa aqui da nossa Rádio Mundial, o nosso programa Magia Real. E hoje a gente vai estar conversando, vai estar tirando uma série de dúvidas que nós já começamos a receber dos nossos ouvintes. O pessoal sempre tem algumas perguntas recorrentes e é interessante que a gente já aborde hoje essas questões relacionadas à magia, de para onde ela vem, para onde vai, o que come, o que bebe, né? Como é que é essa coisa de magia e como é que a gente entende isso dentro do nosso trabalho aqui na Egrégora de Magia. Mas antes disso, eu queria fazer aqui alguns anúncios com vocês, passar aqui alguns informativos que o pessoal pediu para a gente estar comentando aqui na rádio. E o primeiro deles é que depois de um longo período, né, de pandemia, nós estamos retomando os nossos cursos presenciais, os cursos de magia do fogo, principalmente, e nós estamos formando turmas agora para que quem tem aí algum interesse de estar se iniciando nesses mistérios com a gente, que venha, entre em contato com a gente e a gente já vai estar colocando o nome de todos vocês para estar formando a turma, que deve estar iniciando aí provavelmente finalzinho de setembro, começo de outubro. Então vocês que tiverem aí algum interesse em estar se formando dentro da Magia do Fogo, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 995612722, que nós passamos todas as informações relacionadas para quem quiser estar se iniciando aí com a gente, tá certo? Sempre lembrando também que o nosso curso de iniciação à prática de magia, o nosso curso fundamental para a entrada com as bases sólidas, né, nesse universo de magia, você pode entrar lá no www.escolademagia.com.br, que vai ter todas as instruções ali para você e tem uma aula gratuita minha para que você possa entender perfeitamente o que é a proposta do nosso trabalho. Acompanhem também a gente nos podcasts, no Spotify, no Apple Podcast, SoundCloud, escolha aí a sua plataforma, que está bem distribuído o nosso podcast, você pode encontrar lá Ari o Mago, e você vai acompanhando aí no carro, na sua casa, mais em profundidade aqui alguns temas que a gente aborda dentro do nosso trabalho, tá ok? No finalzinho do programa eu vou falar também sobre o nosso programa de semana, que vai estar lá no nosso canal do YouTube, mas por enquanto a gente vai iniciar aqui com o que eu comentei com vocês, as perguntas, né, as perguntas de muitos ouvintes aqui da rádio, que de forma recorrente têm mandado para a gente algumas fundamentações. Eu acho importante que a gente recapitule isso, repasse isso para vocês, para que todo mundo acabe tendo uma visão muito mais clara, né, muito mais objetiva, muito mais realista do que é a magia, o que ela se propõe e no que ela pode ajudar na sua vida, não é verdade? De forma geral, a pergunta mais recorrente para a gente é, afinal, o que é a magia? Ou pelo menos o que é a magia que nós entendemos como ela trabalha. Bom, a maioria das pessoas já pratica magia no seu dia a dia, desde o dia que acorda, e muitas vezes, desde a hora que acorda, e muitas vezes nem se apercebe disso. Você que está com pensamento positivo, recorrente, firme, né, você já está praticando magia, seguindo os nossos princípios do que é ativação de magia, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que magia é a arte e ciência de saber alterar a realidade com base na intenção. Ou seja, toda vez que você coloca uma intenção firme, a sua vontade, impregna a sua vontade com um determinado foco, em uma palavra determinação, como a gente gosta de chamar, você já está fazendo um ato de magia, já está fazendo um ato magístico, como nós gostamos de chamar. Eu prefiro não utilizar o termo ato mágico para não confundir as pessoas com o que a gente faz com a mágica, né? A gente cunhou esse termo magístico justamente para definir o ato laboral quando a gente está ativando magia. Portanto, toda vez que você estiver alterando sua realidade com base na sua intenção, na sua vontade, você já está praticando magia. Evidentemente, a magia teúrgica, a taumaturgia, essa magia, né, mais mão na massa que a gente pratica, ela é muito mais estruturada, ela ativa outros mistérios que vem colaborar nessa intenção natural do indivíduo, no sentido de fortalecer o que ele busca com a sua vontade de tirar, de sair de uma realidade desinteressante, como a gente chama, e cair para uma realidade interessante, que também é a forma que nós entendemos isso.
Novamente, a gente não gosta muito de utilizar os termos bem, mal, bom, ruim, porque isso são valores muito pessoais dos indivíduos. Mas se você está vivendo uma realidade desinteressante, impregnou nisso a sua vontade, a sua intenção de mudança, já está fazendo uma magia na sua vida. Evidentemente, se você utilizar outros elementos, né, outras práticas, em cima disso, você vai fortalecer essa alteração da realidade, mas magia basicamente é isso. Ou seja, algo que provavelmente você já faz, apenas não dava esse nome, e querendo, você pode se instrumentalizar, você pode se iniciar, você pode estudar para potencializar esse ato mágico para que você consiga, de fato, alterar a realidade da sua vida e levar ela para um caminho interessante. Essa pergunta, geralmente, ela gera uma outra na sequência, que é ok, mas aonde que se aplica essa magia? Dá para ser de forma mais pontual, mais clara, exatamente aonde que acontece? Porque a alteração da realidade, às vezes, é uma coisa muito difusa, né? Fica muito abrangente, mas, de forma geral, o que as pessoas acabam utilizando e onde a gente vê e diariamente a gente ativa isso, na realidade das pessoas, é basicamente para os usos mais comuns, onde ela identifica isso. O que as pessoas chamam de curar, eu pessoalmente não gosto muito dessa palavra, porque, no meu entendimento, quem cura o indivíduo é a fonte que tudo é que nele habita, o Deus que nele habita, e ele próprio. Fora isso, qualquer outra consciência do universo vai remediar o que você chama de cura. Mas o uso da prática da magia para cura é, de fato, muito recorrente aí, e a gente utiliza isso no dia a dia. Aconselhar é um outro mundo de possibilidades muito importante que a gente vê. As pessoas se sentem muitas vezes muito solitárias, muito sem rumo, e a magia vem trazer esse aconselhamento, essa orientação, reativando algumas forças da pessoa que, por N motivos, que não cabe aqui a gente detalhar, não estavam ali presentes na vida dela. E essa pessoa fica com a sua intuição totalmente obstruída, fica sem nenhum norte para a vida, fica sem ter um apoio com isso. A magia, ela vem trazendo de fato, parece que liga uma antena na pessoa e ela começa a ficar muito mais focada no que ela está procurando. E aqui eu estou colocando exemplos muito, muito superficiais disso, tá? Então, a orientação, o aconselhamento que nós percebemos que a magia propõe para as pessoas, juntamente com cura, são um dos pontos mais utilizados aqui. Eu gosto muito do melhorar as probabilidades. O que a magia faz, de fato, é melhorar as probabilidades do indivíduo, retirando ali da frente da jornada dele, do caminho dele, uma série de energias negativas, forças equivocadas, enfim, uma série de obstáculos desnecessários na nossa jornada e que a magia acaba retirando isso para tornar o teu caminho que ele seja, de fato, o melhor exemplo do que você almejou, daquilo que você conquistou, daquilo que você tem potencial para viver. Novamente, magia não é mágica, ela não vai acrescentar nada na sua vida, mas sim vai retirar qualquer excesso que tenha de negatividade, que por N motivos nós conseguimos gerar para nós ou que alguma pessoa trouxe para a gente. O que eu mais gosto dentro do universo de magia, o maior uso para ela é o que eu chamo de mitigar o sofrimento. A vida nossa, ela é recheada de uma série de sofrimentos que nós achamos desnecessários, e esse sofrimento acontece basicamente por conta de algumas forças entrópicas que existem nessa própria realidade. Essa realidade, ela é meio enlouquecida, um termo que eu gosto de utilizar bastante, e por conta disso nós vivemos dentro de um certo desatino que gera circunstâncias desnecessárias ao nosso viver. Algumas pessoas acreditam que esses infortúnios fazem parte da vida e que, na verdade, eles melhoram a gente e tornam a gente um pouco melhor. Sim, de fato, né? De tanto levar pedrada, de tanto levar pancada, o ser humano acaba criando uma certa robustez. Mas vemos e convenhamos, esse sofrimento é bastante desnecessário. Magia, portanto, ela procura mitigar esse sofrimento, levando para o indivíduo, pelo menos, levando ele para suas para o real caminho que ele procurou trilhar, seja para o certo, seja para o errado, seja para cima, seja para baixo, não importa, mas aquilo que ele começou a caminhar, né? E retira essas energias que nós chamamos de desagregadoras e desinteressantes na tua jornada. E aí a gente vai cair naquela pergunta muito recorrente também com a gente, né? A magia funciona sempre? Sempre a magia funciona? Qual que é a assertividade disso? Bom, novamente, magia não é técnica, não é terapia, não é uma coisa a mais que você vai aprender ali junto com as outras práticas que você tem. A magia é um conceito, e um conceito que nós entendemos bastante perfeito,
porque ele trabalha dentro de um conceito de economia universal que nós vivemos e não cabe que ela não se realize. Portanto, no nosso entender, a magia sim, ela sempre funciona. Ela sempre funcionará, até porque os princípios de ativação do indivíduo, os princípios de a divindade que nós temos em nós nos habilita a querer e poder sim alterar a realidade. Evidentemente, essas coisas têm seu tempo, essas coisas têm toda uma cadência para ser estruturada por conta aí de outras questões. Aliás, tem uma questão aqui que eu devo aproveitar e no embalo eu vou comentar com ela para a gente falar sobre essa questão temporal aí da magia. Bom, todo ato de intenção estruturado que você tenha, portanto, você estruturou a sua intenção, organizou isso e projetou de forma concentrada para um local, tecnicamente nós já chamamos isso daí de magia. Fez uma orientação concentrada, né, perseverante, ali com foco, você já legitimou o teu ato e a partir daí isso pode ser sim realizado, levando em conta as circunstâncias, levando em conta os obstáculos, levando em conta aquele cenário que você projetou aquilo e o nível de dificuldade a ser superado. Mas, de forma geral, essa ativação ela tem pleno poder de realização e sempre tem poder de realização. Como eu comentei com vocês, há uma questão temporal aí com relação à magia, ou seja, quanto tempo demora para essa magia funcionar. Essa é uma pergunta também muito recorrente que a gente tem, só que não há uma resposta concreta com relação a isso, porque o tempo que leva para a realização do ato mágico, ou melhor, para a alteração da realidade desinteressante e levar para interessante, ela leva em consideração algumas questões que é sempre bom observar. Esse tempo ele é inversamente proporcional às demandas a serem equilibradas nas fontes de origem desse desequilíbrio, ou seja, nas causas. A magia ela tem uma característica muito interessante e é por isso que a gente é um entusiasta muito grande desse trabalho, porque diferentemente de outras técnicas, de outras terapias, vamos colocar de forma geral, assim, ela não remedia a situação. Toda e qualquer terapia, vocês se recordam quando eu comecei o programa, que eu disse que só quem cura o indivíduo é ele mesmo, ou a fonte que tudo é que está dentro dele, e de fato isso nos parece ser uma coisa bastante verdadeira. Ora, então todo o restante que nos ajuda, que nos colabora, faz o quê? Remedia. Ou seja, toda a terapia, no fundo, ela vai remediar um desconforto até que o desequilíbrio natural do indivíduo ele retorne. Enquanto isso, está legitimado todas as terapias, todos os tratamentos, a medicina convencional, a medicina alternativa, não importa. Todos nós devemos procurar a melhor solução para remediar aquilo que nos traz desconforto, aquilo que nos é desconfortável, não é verdade? Agora, para bem da verdade também, é importante que a gente diga que essas práticas todas, elas trazem apenas a remediação de algo, né? Aliás, é por isso que se chama remédio, não é à toa que esse termo é utilizado, porque no fundo ele remedia algo que no final do seu processo, no final do seu efeito, se as fontes que geraram aquele desconforto, elas foram sanadas, elas foram acabadas, elas não existem mais, seguramente aquele desconforto acontece. Se isso não acontecer, acabou o efeito daquilo que estava remediando, retornarão os efeitos colaterais, retornará a dor, o sofrimento, ou seja lá, o que é o nível de desconforto ali, desse exemplo aqui que eu estou dando. Vibe Mundial 95 FM.